Meus amigos, hoje o vídeo está muito especial. Eu vou atender um pedido de um amigo que perguntou como que ele podia fazer replante de orquídeas que estão saindo para fora do vaso e com essas raízes enormes. A principal questão dele é, pode cortar essa raiz para replantar? Como que você procede quando você vai fazer esse tipo de replante? Então eu vou explicar tudo para você, a gente vai dividir essa planta, eu vou adubar essa planta utilizando adubo Rimitz, vou mostrar para você como faço a utilização desse adubo aqui também no momento que eu replanto. Além da divisão dela, vou mostrar como que você pode, claro, fazer a utilização dessas raízes, que forma que você faz para fazer a utilização dela. Dá para utilizar? É melhor cortar? Tudo isso estará nesse vídeo de hoje. Bom, você vai precisar, claro, do substrato pronto, uma bacia com água, porque eu vou te ensinar duas maneiras de você fazer esse replante, tá? Preste muita atenção para você não interpretar errado aquilo que eu acho certo, que eu acho meio certo nesse procedimento que eu vou realizar hoje. Para a gente não perder tempo, então, a tesoura também é algo que você vai fazer uso, porque a gente vai cortar, né? A gente vai dividir essa planta e ela tem que estar esterilizada, então, por favor, esterilize a sua planta. Vou colocar para essa câmera aqui, que vai ficar mais fácil da gente viralizar aonde a gente vai efetuar o corte. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pseudobulbos, certo? Que é o mínimo que a gente recomenda quando você vai fazer uma divisão. Que você deixe 4 pseudobulbos para trás, que é o caso do que vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pseudobulbos, 5 até, né? Vai ficar para a parte traseira. E esse novo corte que nós vamos realizar, eu vou cortar bem no canto aqui, ó, onde está esse rizoma, né? Então nós nunca cortamos próximo aqui, porque nós temos a gema aqui, ó. Você está vendo? Essa geminha vai se desenvolver, vai virar uma bainha e depois se tornará um pseudobulbo, tá? Então a gente faz o corte sempre mais atrás e evita pegar nas gemas da planta, que seria esse pontinho aqui que eu falei para você, tá? Então aqui no caso o corte será feito aqui, a tesoura já está esterilizada. Ó, perceba que eu estou vindo aqui no canto, ó, tá? E, opa, já fiz o corte, tá? Essas raízes que estão presas no vaso, para eu não ter que tirar aqui, fazer uma bagunça, e ela já é uma raiz da parte traseira da planta, essa eu vou cortar sem nenhum medo e já recomendo que você faça isso em casa também. Nós vamos falar das raízes da frente da planta e isso é bastante coisa para a gente conversar hoje, bem legal esse vídeo, vale muito a pena você ficar até o fim dele com a gente, tá? Então, eu estou cortando as raízes aqui, tá? Você está vendo que eu estou cortando as raízes que estão fixas no substrato, tá? É para facilitar justamente isso aqui que eu estou fazendo. A retirada da planta do vaso, ó. Eu vejo onde está mais grudado aqui e corto. Pronto, nós já temos a divisão da planta. Deixa eu mostrar bem certinho para você, tá? A planta foi retirada do vaso, fizemos um corte nessa região aqui, né? E aqui, imediatamente que nós fazemos esse corte, nós já colocamos aqui uma camadinha de canela nesse corte. Olha só, já jogamos a canelinha nele para ajudar a planta a vedar essa ferida que nós causamos aqui, né, evitando aqui que possa vir um fungo. Aproveitamos que nós estamos fazendo esse replante para fazer a higienização da planta também. Então nós vamos retirar aqui essa espata floral seca que já floresceu. Eu já falei sobre a espata floral também, vale a pena você que tem dúvidas sobre cortar ou não, acompanha no canal aí o vídeo que eu fiz sobre espata floral, se você não conhece sobre espata floral e quer aprender um pouco mais, tá? Então a gente faz essa limpeza, ó, vou fazendo a limpeza, retirando essa bráctea da planta, porque se você não retira, né, ela vira esconderijo aqui para cochonilha, ela vai virando esconderijo de praga, né? Sempre com cuidado, porque como você sabe, né, aqui tem as bainhas, que é aquilo que eu falei para você, ó, as novas brotações. Então se você for com muita força, você pode quebrar. Então sempre com muita atenção fazer a realização desse procedimento. Aqui eu continuo com a limpeza, vou fazer o corte aqui, ó, dessas espatas que já floresceram. Prontinha, a planta já está pronta para ser replantada e agora que vem o pulo do gato em relação a essa situação aqui. Olha o tamanho dessas raízes, né? Nós temos uma raiz enorme, parece uma vanda, né? E agora, corta essa raiz para colocar no vaso, porque como que eu vou colocar essa planta num vaso, né? Olha só, isso aqui seria o vaso mais adequado para ela. Mas como que eu coloco essa raiz toda aqui? Ela não entra lá dentro. Como é que se faz nessa situação? Bom, a primeira maneira que eu vou ensinar vocês é de vocês mergulharem, tá vendo esse balde com água aqui? Mergulhar a raiz da sua orquídea, dessa orquídea que você quer replantar,
deixar ela aproximadamente aqui por 1 hora, 2 horas. Você vai ver que após 2 horas ela mergulhada na água, ela vai virar assim um macarrão molinho, molinho. Você vai conseguir dobrar ela e arrumar ela no vaso que você quer replantar. Como consequência, uma das desvantagens de você fazer isso é que você vai precisar de um vaso mais fundo. Ele não vai poder ser um raso baixo, né? Porque tem uma concentração de raízes muito grande aqui. Outra desvantagem que eu entendo de você não cortar, de você fazer dessa forma que eu estou mostrando aqui, é que você também vai precisar fazer ela enrolar toda dentro do vaso e substrato, se você colocar um pouco de substrato no vaso, você já perde espaço para a raiz. Então, cada vez mais, ou o seu vaso tem que ser muito profundo, né, para que depois você consiga adequar substrato também. Então tem gente que gosta, e eu acredito até que seja a forma mais correta mesmo, é de você não cortar. Então essa é a parte que eu chamo a atenção para esse vídeo. O ideal é você realmente fazer isso e não cortar a raiz da orquídea. Esse seria o mundo ideal, essa seria a informação mais correta. É que nesse momento aqui eu não deixei 2 horas, tá? Então ela vai ficar bem mais molinha do que vocês vão ver aqui. Mas assim, a gente dobraria essa planta agora, ela vai ficar muito mais flexível do que o que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Então vocês viram aqui que não deu nem 2 minutos que ela está na água, né? Aí a gente dobra, arruma toda essa raiz lá dentro, arruma a planta aqui, ó, coloca a plantinha com todas as raízes lá dentro e agora vocês vêm e colocam o substrato. Eu vou usar aqui só para a gente simular, tá? Vou tirar da água aqui porque está na água. Ó, coloca o substrato que você vai utilizar, você vai fechando ela no substrato. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, para mostrar para vocês que é assim que a gente faria para não mexer nas raízes da orquídea. Essa é a primeira dica e essa é talvez a mais correta para o procedimento de você que quer fazer esse replante, né? Nossa, minha raiz está enorme, como é que eu faço? É desse jeito que a gente faz. Coloca na água, flexibiliza a raiz da planta e pronto. Olha aqui, né? Então estou só simulando, colocaria mais substrato. Essa é a principal forma. Mas agora eu vou ensinar vocês a segunda situação e aquela que eu costumo fazer uso aqui. Então preste bem atenção, porque agora vem a segunda maneira de você fazer esse replante. A segunda maneira, prestem atenção que a orquídea está aqui apontando novo enraizamento. Ela está com uma brotação, né? Ela tem aqui uma espata floral até, tá? E ela está aqui com vários enraizamentos novos, tá? Então o que acontece? Conta comigo aqui esses 2 primeiros pseudobulbos, porque a partir dele nós temos uma boa concentração de raízes para um plantio, tá? E aí nós podemos levar em consideração que esse enraizamento traseiro aqui, talvez ele só prejudique meu vaso, se eu não tiver um vaso mais profundo, como eu ensinei vocês lá e tal. Então, o que eu costumo fazer numa situação como essa para facilitar o meu plantio e a planta conseguir se desenvolver bem? Eu parto do primeiro, segundo, terceiro, anota isso aí, pega papel e caneta. O terceiro pseudobulbo, eu venho na linha dela aqui, tá vendo essa linha dela, do terceiro pseudobulbo? E como se eu fosse cortar um cabelo, eu separo essa mecha. Então, coloco o meu dedo aqui e faço a separação dessas raízes traseiras com aquelas que são a da frente. Olha só, vou separar aqui como se eu fosse separar uma mecha para cortar um cabelo. Então tá aqui, ó. Deixei essa mecha separada da frente e essa traseira. Essa traseira eu faço o corte, tá? Ó, eu vou fazer a realização do corte. Cortei e tirei todo esse excesso de raízes que estava dificultando para mim o plantio. Ainda nesse procedimento, eu tomo cuidado com essas raízes novas que estão agulhando e ainda vou cortar mais um trecho dela aqui para facilitar justamente o espaço que eu vou ter no vaso, tá? Vou fazer um corte aqui. E o que eu quero que você saiba também é que essas raízes, elas vão produzindo, elas vão emergindo, elas vão fazendo outros enraizamentos ao longo desse velame dela. Então esse procedimento, ele não é o mais indicado mesmo, que você corte raiz, etc. A gente já sabe disso, eu deixei muito claro isso aqui. Só que essa é uma maneira que eu tenho feito meus plantios aqui há anos e nunca tive problema. Isso faz com que eu consiga escolher vasos menores, não tão profundos, né? Principalmente para mim que gosto de padronizar os meus vasos, eu gosto de ter cuias que até são um pouquinho mais profundas, né? Mas gosto também de ter outros vasos mais rasos. Então, se eu utilizo muito vaso raso, com tudo isso de chumaço, de raiz que a gente estava aqui, eu não consigo fazer esse replante, tá? Então aqui eu faço essa adequação. Após eu fazer esses cortes, ó, o que eu estou falando para você aqui, ó,
veja que o que eu estou falando é verdade. Ao longo do velame nós temos aqui, ó, uma raiz, e olha aqui, ó, como nasce raiz ao longo dele, né? Então esse corte que nós vamos fazer, a própria raiz, a própria velame, vai desenvolver outro enraizamento aqui. A planta está bem, está em desenvolvimento. Importante é só você fazer isso quando a orquídea apresentar esses sinais de brotação, de novo enraizamento. Você não fazer isso com uma orquídea que está sem essa condição aqui, porque daí você pode prejudicar, principalmente se você tirar a raiz. Tá? Então eu quero até dar um outro exemplo para você de uma planta que está aqui, para que isso fique ainda mais claro e seguro para você realizar na sua casa. Olha só, essa planta aqui é uma Cattleya Triane Moriana. Essa planta é uma planta rara, uma planta cara. Eu ganhei de presente do meu amigo Paulo Pasqualin no meu aniversário. Ele me presenteou com essa plantinha aqui. E perceba que ele cortou toda a raiz da planta quando ele deu essa divisão para mim. Ele cortou porque nós estamos na época de enraizamento das trianes, né? As trianes agora, nós estamos falando aqui de fevereiro, mas em março, abril é o pico de floração dessas plantas. Então ela entra em estado de atividade e o Paulo sabia disso. Quando ele fez esse corte, ele sabia que ela traria esse resultado aqui. Ela já está começando a trazer novas raízes. Ela vai trazer novo pseudobulbo. Então a planta vai ficar bem. Basta agora eu plantar, entregar a umidade do vaso para ela, e ela vai começar a enraizar e vai prosperar bem. E veja que ele retirou todas as raízes. Essa, por ser uma planta cara, estou mostrando isso para vocês se sentirem seguros de que esse tipo de procedimento, embora não seja o mais indicado, ele é sim um dos procedimentos que a gente utiliza há muitos e muitos anos para facilitar, principalmente na questão de tamanho de vaso, quando a gente vai fazer os nossos replantes, pensando em espaço no nosso orquidário. Bom, olha só o chumaço de raízes que eu já tirei, e agora como ficou bem mais fácil eu fazer esse replante, tá? Então vou terminar de cortar um pouquinho mais aqui, ó, só as pontinhas e pronto. O que eu faço agora nesse caso aqui? Eu viro a planta aqui de ponta cabeça, pego a canelinha e coloco em toda a raiz dela. Vou colocar até aqui na água, ó, fica mais fácil. Coloco aqui na raiz dela para justamente, né, ajudar a planta nessa recuperação de todos esses cortezinhos que a gente fez na raiz para ajudar a planta, tá? Então eu faço esse procedimento aqui na hora de eu fazer o replante, tá? E agora é a mesma situação, só que agora eu posso, por exemplo, escolher até mesmo um vaso bem menor. Veja que para colocar toda aquela raiz, eu ia precisar colocar nesse vaso aqui, ó, que é um vaso muito grande para ela inclusive, mas era o único que eu teria se eu fosse fazer a utilização da raiz sem cortar. Veja como isso pode ser realmente prejudicial. Você tem que usar vasos cada vez maiores e profundos para que você possa reutilizar essa raiz, embora, como disse, esse de fato fosse o melhor para sua orquídea, tá? Então aqui nesse caso é um procedimento que é uma técnica que a gente usa, né, de cortar e sabendo que nesse ponto aqui a planta vai conseguir fazer a imersão das suas raízes. Então agora eu vou fazer o plantio aqui, já vou fazer a adubação, deixar a planta prontinha para vocês verem, tá? Então eu coloco pedra no fundo, aquela situação de equilíbrio, né, do vaso e também de drenagem. Vou fazer a utilização do substrato aqui que eu tenho, que eu faço muito uso do sanção de campo triturado, uma mistura que eu faço aqui. Aí eu coloco já a planta, fiz um dedinho aqui, já coloco a planta, já vou adequando as raízes dela, né, a esse novo vaso. Veja como fica muito mais prático para mim plantar essa orquídea. E eu já gosto de colocar um pouco de pedra, porque ela também já dá aqui para mim mais equilíbrio nas raízes, prende mais a planta nesse primeiro momento. Então antes de eu colocar o substrato, eu faço também a utilização da pedra. Olha só, coloco a pedra aqui. Olha que beleza. Já coloco mais pedra aqui também na lateral. Já dou esse equilíbrio nas raízes, a planta já vai ficando travada aqui, tá? Eu arrumo as raízes dela para dentro do vaso, bem bonitinho. Olha só, ela já está travada aqui, tá? E agora eu só termino de completar ela com o substrato que eu já faço a utilização aqui, tá? Então agora ó, termino de completar, deixando sempre, pessoal, eu vou levar mais perto da câmera, uma situação para vocês verem. O rizoma, nunca deixe enterrado no seu substrato, deixe ele sempre para cima, para que as bainhas, as geminhas que vão estar ao longo desse rizoma possam se desenvolver. Se você deixa para baixo, você interrompe esse crescimento e desenvolvimento da planta, tá? Então faça como você está vendo aqui, tá bom? Então agora continuo aqui só fechando o vaso. Olha só, vou colocar mais substrato em volta, vou dar uma leve apertada
para compactar um pouquinho esse vaso. Veja que eu estou usando um substrato que ele é bem drenoso, né? Ele vai gerar aquela troca de oxigênio, aquelas bolsas de ar que vai permitir que esse enraizamento seja perfeito. Aqui nós temos a raiz, então muito cuidado na hora de você apertar também para não machucar essa raiz da frente, que essa nós temos que preservar quando você realizar esse procedimento, tá? Então aqui a planta está plantada, olha só, acabou. Aqui está tudo realizado dessa forma. Então eu mostrei para vocês duas maneiras de você fazer esse replante quando a sua orquídea sair para fora de vaso e tiver um comprimento, né? Um cabelão ali, uma vanda dentro de casa quando a questão é as raízes, né? Muito grande. Duas maneiras de você fazer isso em casa. Agora eu vou fazer só a utilização aqui do adubo Rimitsu para mostrar para vocês. Então pega um pouco de água, molhe o local aonde vai ficar o adubo, então o ideal é que você molhe o substrato, tá? Tô fazendo isso improvisando aqui, mas você vai fazer isso com a mangueira, você pode molhar isso no teu borrifador. Você molhou, eu molhei esse local aqui, né? Molhei esse local e vou colocar aqui o adubo Rimitsu no cantinho, alimentando essa parte das raízes aqui, tá? Uma colher rasa de chá, a minha colher é um pouquinho menor, eu coloco um pouco mais, tá? Que é o que pede o fabricante. Depois que você colocou o adubo, você molha novamente ele, tá? Então com o borrifador é muito melhor de você fazer isso, tá, gente? Façam com o borrifador de vocês em casa, aí vai ficar muito melhor, o adubo fica bem fixo. E aqui pronto, a planta já está plantada e adubada com adubo Rimitsu. Caso você também queira entrar em contato aí, né, com o pessoal, vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo para vocês passarem, para vocês entrarem em contato com o vendedor, o Empório das Orquídeas 262, e adquirir o adubo Rimitsu e até mesmo esse substrato Sansão do Campo que eu apresentei aqui. Vale dizer também que você pode estar seguindo o Empório das Orquídeas 262 nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eles fazem sempre transmissões ao vivo aos sábados às 13 da tarde e aos domingos às 9 da manhã. Então siga eles lá para que vocês possam ter todas as informações, né, plantas, adquirir adubo Rimitsu com bom preço. Lembrando que o Empório das Orquídeas 262 entrega para todo o Brasil. Para maiores informações, entre em contato no telefone que estará fixado no primeiro comentário desse vídeo. Espero muito ter ajudado você com as informações de hoje, que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter levado um pouquinho mais de conhecimento para o seu bom cultivo. Temos um encontro no próximo vídeo, espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!